Em 2023, um novo estádio foi inaugurado no Brasil, a Arena MRV. Por obra do destino, o primeiro jogo da história do estádio foi um jogo entre Atlético Mineiro e Santos. O que restou desse jogo, que acabou com um placar adverso pra gente, foi o nome do Santos na história de mais um estádio. Nessa ocasião foi pura cagada o Santos inaugurar o estádio do Galo, mas por muito tempo o Santos era convidado para estrear diversos estádios pelo mundo, e hoje vamos falar um pouco sobre isso. Em 1925, o Vasco fez uma campanha para os torcedores virarem sócios para ter dinheiro para comprar o terreno e construir o próprio estádio. O nome do lugar na época era Estádio Vasco da Gama, e na inauguração eles decidiram chamar o Santos para fazer um jogo amistoso valendo uma taça. O Santos, que na época mal conseguia sair da Baixada para disputar o Campeonato Paulista, foi até o Rio de Janeiro enfrentar o Vasco, time que já era diversas vezes campeão. Às 4 horas da tarde chegou no estádio ninguém mais ninguém menos que Dr. Washington Luiz, presidente da República. Esse jogo tomou a atenção do Rio de Janeiro e todo mundo tá com uma expectativa imensa para a partida. Apesar de ser só um amistoso, o jogo foi pegado, porque o Vasco obviamente queria defender suas cores dentro da nova casa. Mas não teve jeito, o primeiro gol da história do estádio foi marcado por Evangelista, ponta esquerda do Santos na época. Além do Evangelista, o Feitiço, Araquém Patusca e Omar completaram o placar, uma goleada de 5-3 pro Santos. Bom, o Vasco não ficou satisfeito com o resultado e pediu uma revanche. Essa revanche aconteceu em outro estádio, o das Laranjeiras, e o Santos ganhou de novo por uma goleada de 4-1. No dia 25 de outubro de 1970, todos os caminhos levavam o povo alagoano para a inauguração do estádio Rei Pelé. Além da novidade, lá jogaria o Santos, time com um jogador que dá nome ao estádio. Para você ter uma noção, as autoridades alagoanas ficaram tão empolgadas com a presença do time mais forte do mundo nas suas terras que organizaram um jantar para os jogadores. Esse jantar aconteceu no Clube Fênix Alagoano um dia antes da inauguração do estádio. Bom, o estádio Rei Pelé é a casa do CSA e do CRB, mas por incrível que pareça, o jogo não aconteceu contra nenhum desses dois times. Às 7 da manhã, os portões foram abertos e as multidões invadiram as arquibancadas para assistir Santos e Seleção Alagoana. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o Santos abriu o placar com gol de Douglas. Eu apareci por trás dele, ele entrou, o Abel passou a bola assim, o Beck chegou no Pelé, a bola passou para mim, eu chutei e fiz gol. Fiz o gol que valeu e depois fiz outro gol. O Pelé fez 2 gols e o outro, eu não me lembro, acho que foi o Nenê. Esse jogo marcou também o maior público da história do estádio. As catracas registraram quase 100 mil pessoas, mas isso aconteceu porque eles continuaram contabilizando a saída dos torcedores. Olha, eu tô interrompendo essa lista porque eu quero que você repare em uma coisa. Esse é um canal que tem pouco menos de 2.500 inscritos, e esse vídeo em específico talvez não chame a atenção de tanta gente. Então se você tá aqui é porque provavelmente você é um santista apaixonado, e esse é um canal de santista pra santista. Por isso eu me sinto na liberdade de pedir pra você me ajudar com esse vídeo. Pra que ele chegue pra mais santistas, é muito importante você deixar uma curtida e um comentário relacionado ao Santos. Muito obrigado pela colaboração e viva o Santos! O Barradão tá num lugar especial na história do Santos. Foi nesse palco que a gente conquistou a nossa primeira Copa do Brasil. Estamos aqui diretamente do ônibus do Santos, indo a caminho do Barradão para a busca de mais uma conquista. Vamos, Bastola! Mas esse vínculo entre Santos e Barradão é bem mais antigo. Em 1986, o estádio tinha acabado de ser construído num terreno que antes era um aterro sanitário. Logo na estreia, o primeiro jogo da história do Barradão foi justamente contra o Santos. E foi um santista que fez o primeiro gol do estádio, Dino. A partida terminou em 1-1, mas o nome do Santos já estava cravado na história do Barradão desde o começo. Em março de 2010, um amistoso entre New York Red Bull e Santos foi marcado para inaugurar um novo estádio da cidade. Apesar de ser só um jogo festivo, a torcida do Santos marcou presença e fez parte do espetáculo de inauguração. Santos, moro aqui faz 3 anos. Calor pra caralho, mas vale a pena, mano. Estamos aqui em Nova York, nenhum time que nem o Santos tem essa glória de inaugurar estádio no México, Japão, nos Estados Unidos. Estamos aqui, ó, Santos, eu te amo, Santos! O Santos foi derrotado por 3-1, tendo jogado só com 3 titulares, já que o resto do elenco foi poupado para disputar o Paulistão. Aquela era a geração que viria a ganhar muito nos anos seguintes.
O Olímpia é um grande time do futebol sul-americano. A torcida desse time mantém uma relação de respeito com a torcida do Santos, parte de uma amizade que também inclui Colo-Colo e Once Caldas. Em 1965, o Santos de Pelé foi convidado para inaugurar o estádio do Olímpia, o Manuel Ferreira. Coutinho marcou o primeiro gol do estádio e Pelé também deixou sua marca, mas o Olímpia conseguiu empatar. Recentemente, o Santos jogou lá de novo pela Libertadores de 2020 e saiu com a vitória por 3-2. Infelizmente, essa partida foi durante a pandemia e não pudemos ver as duas torcidas ocupando a bancada.